Boa noite. Você que já nos acompanha aí pelo Facebook ou pelo site clique101.com.br. Estamos dando início a mais uma live e hoje temos um entrevistado ilustre, o advogado aqui de Itabela. Vocês vão saber agorinha porque eu convido Idalício Viana, nosso diretor lá de Eunápolis, para dar as boas-vindas aí para o doutor Leonardo Varges. Boa noite a todos que nos assistem. Hoje o nosso bate-papo é com o ilustre advogado, como o Elisvelto já citou aí, e o tema que iremos abordar é da maior importância para o momento atual. Mas quero convidar o doutor Leonardo para seu cumprimento inicial, doutor Leonardo. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado, Idalício. Uma boa noite a todos. Eu já estava devendo esse bate-papo a você e ao Clique 101 há um tempo. Também cumprimentar o Elisvelton por estar nos permitindo essa interação em meios digitais e levar o acesso à informação a tantos internautas que consomem informação e notícia deste portal de notícia. E cumprimentar também a todos que estejam assistindo essa live, para que a gente possa discutir aqui, né, de forma bem informal, os temas relacionados ao direito eleitoral em meios digitais. Como já foi dito aí, nós vamos seguir com o nosso formato virtual. Nosso convidado do seu escritório, o Elisvelto, lá no estúdio do Clique 101, e eu aqui no meu home office, no meu isolamento, cumprindo o nosso compromisso com a sociedade. Verdade. E zelando pela proteção dos profissionais e dos nossos convidados. Nós fazemos todos os esforços para manter a qualidade e a eficiência da informação, proporcionando a todos que nos assistem ficar ligados e participando aí no aconchego dos seus lares. Mas o Elisvelto, pode falar. Eu ia dizer, antes da gente começar o bate-papo de fato, o pessoal está acompanhando algumas lives que a gente tem feito e a gente quer saber a opinião de vocês, qual é o melhor dia e o melhor horário para vocês assistirem essas nossas lives aqui. A gente tem aí duas opções, na terça-feira às 19 horas ou na sexta-feira às 19 horas. Então dá a sua opinião aí nos comentários, tá bom? Depois a gente vai analisar os comentários e tentar fazer essas lives nos dias que forem mais adequados a vocês, nossos internautas. Com vocês aí, Idalício. Bom, como eu já falei, o tema hoje é da maior importância, um tema atualíssimo. Direito eleitoral digital das eleições 2020, que a gente vai conversar, vai bater um papo aqui descontraído com o doutor Leonardo. Ele é sempre gente muito boa, nos atende muito bem e tem sempre muito boas informações a passar para todos nós. Nós trataremos aqui essa questão de forma a contribuir com os interesses gerais da comunidade, para esclarecimentos, e até mesmo com objetivo educacional e instrutivo, respeitando todas as normas, inclusive todos os preceitos éticos, que é o que mais a gente preserva. Eu vou fazer aqui apenas uma leitura do currículo resumido do Dr. Leonardo. Advogado da OAB, número 29178, especialista em Direito Constitucional pela Universidade Estácio de Sá, no Rio de Janeiro, secretário-geral da OAB, subseção Eunápolis 2019-2021, procurador de prerrogativas da OAB Bahia, no âmbito da subseção Eunápolis, presidente da Comissão de Direito Digital, Internet e Novas Tecnologias de Comunicação e Informação da OAB, subseção Eunápolis, membro da Comissão Especial de Direito Digital do Conselho Seccional da OAB Bahia e presidente da Comissão Especial de Combate à Corrupção da OAB, subseção Eunápolis. E, para iniciar, nós vamos pedir ao nosso ilustre convidado que ele fale um pouco quem é o doutor Leonardo, para as pessoas que nos assistem e nos acompanham aí pelo clique101.com.br e pelo facebook.com/clique101. Bem, Dalício, essa é uma pergunta bastante
profunda, né? É uma pergunta que acho que demanda mais um olhar do outro do que da gente própria, né? Eu não esperava uma pergunta tão direta como essa, mas, assim, é difícil a gente falar da gente mesmo. Eu sou natural do município de São Paulo, nasci em São Paulo, capital. Meu pai, nessa época, trabalhava em indústrias como economista no estado de São Paulo. Aí, com a idade de 1 ano e meio aproximadamente, meus pais se mudaram de São Paulo para o estado de Alagoas. A gente morou em Maceió até 1996, dezembro de 1996, quando eu já tinha aproximadamente uns 12 anos. E aí, meu pai, como filho aqui da região, do município de Guaratinga, sempre teve seu objetivo de vida de um dia retornar para sua terra natal. Meu pai também já tinha propriedades rurais aqui também, no município de Guaratinga, no município de Eunápolis. E aí, no ano de 1997, acho que amadureceu mais essa vontade dele, né? Se aflorou mais essa vontade dele de retornar para a região. Em 98, em outubro, ele veio a residir já em definitivo aqui na região, no município de Guaratinga, na fazenda. E aí, em final de 98, eu cheguei aqui para a região, morei 1 ano no município de Eunápolis, no ano de 99, e desde 30 de janeiro de 2000, eu moro aqui em Itabela, né? E aí, daí para frente, eu acho que boa parte das pessoas já conhece a nossa trajetória, né? Meu pai e minha mãe tiveram comércio aqui na cidade de Itabela, atividade no ramo de gêneros alimentícios, foi desenvolvida até ali meados de 2008, talvez início de 2009. E aí, coincidentemente também, no ano de 2009, 2008 eu concluí meu curso de Direito, realizado todo no SESESB Facisa, em Itamaraju. Em 2009, eu acabei ingressando nos quadros da OAB, com a minha inscrição como advogado. E desde 3 de setembro de 2009, eu atuo como advogado aqui na cidade de Itabela, também prestando os meus serviços aqui também em outros municípios da região, mas o meu escritório, a minha sede profissional é aqui mesmo em Itabela. E, assim, talvez falando um pouco mais de mim, eu sou uma pessoa bastante reservada, né? Talvez eu não sou muito de estar vivendo tão intensamente no meio social, mas sempre atento às causas, né, aos assuntos públicos de interesse. Isso aí é uma coisa que sempre me tocou bastante, a preocupação com o bem-estar e, devido à minha profissão, com o primado da justiça e que a justiça possa trazer o que talvez o cidadão brasileiro tanto espera, né? Que é diminuir as desigualdades sociais, que é de promover o bem-estar e eliminar, ou numa perspectiva mais real, mais concreta, mais plausível, que a gente possa enfrentar esse mal que assola o Brasil há muito tempo, que é o mal da corrupção, né? Eu acho que o brasileiro tem uma indignação que é consenso nacional, é justamente essa questão do combate à corrupção. Mas, doutor Leonardo, essa pandemia, essa Covid-19 buliu com tudo, com absolutamente tudo. E dentro do nosso tema aqui hoje, que é o tema ligado ao eleitoral, um reflexo direto disso foi a mudança do calendário eleitoral. Queria que o senhor, antes de começar esse bate-papo, essa troca de informações, que o senhor começasse para falar alguma coisa nesse sentido, essa mudança do calendário eleitoral. Dalício, veja bem, a mudança do calendário eleitoral,
é uma decisão totalmente coerente com o momento e a gravidade desse momento pandêmico que a gente está vivendo, né? Então, a gente está passando por um período muito difícil e que exige a compreensão de todos de que, se não houver medidas sérias de distanciamento social para prevenção da transmissão desse vírus, para que a gente possa não só preparar o serviço público de saúde para o atendimento dos casos, mas também para que a gente possa distanciar desse convívio permanente do medo que essa doença tem trago e impactado a todos nós, né? Então, a decisão foi correta. A gente sabe que nesses períodos de eleições é muito comum a aglomeração de pessoas nos locais de votação ou ali nas proximidades. É um momento também que, mesmo depois mesmo antes, na verdade, da data da eleição, existem todos aqueles movimentos, né, de apoiamento aos candidatos, como carreatas, como reuniões, as convenções propriamente também, né? Então, eu acho que essa foi uma decisão acertada, mas sempre cabe a advertência de que tem aquela brecha, né? Dos municípios onde a pandemia tem maior impacto negativo, né? Onde tem a maior taxa, o cenário epidemiológico esteja mais sobrecarregado, mais negativo, a possibilidade, sim, de que esse calendário venha a ser revisto, né? Mas é uma situação, como eu disse, uma decisão, na verdade, como eu disse, acertada tanto da Justiça Eleitoral de ter tomado a iniciativa, como também do Congresso Nacional de ter aprovado essa emenda constitucional que permitiu o adiamento da data da eleição e, consequentemente, levou o TSE a mudar as datas do calendário eleitoral. Agora, cabe aqui uma ressalva, né? O que houve inicialmente é um adiamento do calendário eleitoral para o ano de julho, tá? Inicialmente, para o ano de julho, todos os prazos foram alterados. É claro que tem repercutiu, né, naquela formatação para registro de candidatura, das convenções, mas basicamente o que houve foi uma mudança do calendário de julho, que foi postergado mais para frente. Perfeito. Então, é bom a gente deixar bem claro que essa possível mudança da eleição, da data da eleição, é uma situação que pode ocorrer pontualmente em algum ou outro município que não esteja conseguindo controlar a pandemia. Exato. É isso, doutor? Esse novo formato... Me permita só uma colocação em tempo. É claro que o calendário ele é único para todo o Brasil, né? Mas assim, a gente sabe que, a depender do caso concreto, isso aí pode haver alterações de município para município, entende? Então, a priori, a regra é que esse calendário seja conduzido de forma unitária por todo o país. Agora, não há uma previsão e até mesmo um debate, um diálogo mais aberto de que poderá haver mudança de datas a depender de município a município. O que há é naquele período da data da eleição, né? Mas a gente sabe que o calendário eleitoral ele é definido pelo TSE com base na data da eleição, na data efetiva da eleição. Então, assim, isso vai depender muito do que vai acontecer, de como que vai ficar o cenário epidemiológico daqui para frente até a data das eleições. Perfeito. Isso tudo implica que o processo de campanhas eleitorais tenham que se adaptar a um novo formato. Exatamente. Também, não é isso? A um novo formato, Idalício, mais elástico, né? Porque as pré-candidaturas ficaram mais elasticidas, né? No tempo.
Então isso pode gerar repercussões no âmbito da política mesmo, né? Do desgaste de alguns nomes ou do aparecimento de novos nomes, de novas composições, de composições que já estavam sendo arquitetadas e que podem ser desfeitas, mas principalmente no âmbito jurídico vai demandar um preparo a mais dos partidos políticos e dos candidatos. Isso aí, sem sombra de dúvida, é uma necessidade indiscutível, até mesmo porque essa eleição ela é paradigmática, né? É uma eleição que não tem nada igual no passado e provavelmente no futuro também ela pode servir de referência, mas talvez não tenha mais nada igual também em termos futuros. Então, é um momento que os partidos precisam se organizar junto com seus candidatos para que possam viabilizar com a devida segurança jurídica todos os atos que conduzam à aptidão tanto dos seus candidatos, né, dos partidos políticos para registro de candidatura e para fazerem parte de todo o processo eleitoral. O que a gente observa aí é que a utilização dos meios digitais por candidatos e por partidos, ela é uma coisa premente, né? E os partidos e os candidatos precisam estar preparados e atentos. Assim, Dalício, eu acho que boa parte das atividades, até mesmo econômicas, não estavam preparadas para essa realidade que se avizinhava, independente de pandemia, né? Eu acho que a gente, com a pandemia, a gente antecipou alguma coisa que estava num futuro muito próximo, que era essa revolução digital mais impactada nas relações sociais. Então, essa pandemia, no meu ponto de vista, ela veio abreviar um momento futuro que já estava muito próximo. E a gente sabe também que no meio político existem ainda muitas resistências, né? E tem toda aquela discussão da velha política, da nova política, né? E, enfim, os partidos, a gente também, uma posição pessoal minha, os partidos também, principalmente no âmbito dos municípios, com essa questão de comissões provisórias, então você não tem uma atividade permanente dos partidos políticos, né? E ainda tem essas questões dos caciques também, né? Que determinam com quem ficam os partidos. Então, assim, é uma situação que, dentro do âmbito do cenário político, essa questão de estar preparado para os meios digitais é uma realidade que vai constranger, talvez, muitos candidatos e partidos políticos que vão demandar justamente esse apoio. E aí eu acredito que esse apoio aí, somente nas estruturas, na hierarquia dos partidos políticos mais acima, né, como os diretórios estaduais e os diretórios nacionais, que podem dar esse suporte aos órgãos partidários no âmbito dos municípios para que possam superar essas dificuldades. A gente já ouviu aqui e acolá preocupações quanto às convenções partidárias que devem acontecer dentro desse cenário, né? É possível, Dalício. E uma outra preocupação, fazendo um link com o que a gente abordou agora há pouco, dessa dificuldade dos partidos, a gente também tem dificuldades de infraestrutura. A gente sabe que no Brasil a gente não tem um fornecimento do serviço de internet que abranja toda a extensão do território nacional de forma satisfatória, né? A gente está encarando isso dentro do nosso mundo jurídico, em que há audiências, às vezes, o sinal de internet cai para juízes, para advogados, para membros do Ministério Público, e é uma dificuldade de infraestrutura também, né? Então, além dessa questão de estar preparado tecnicamente
para realizar convenções, para realizar reuniões em meios digitais, há também toda uma dificuldade de infraestrutura quanto a essa questão de você reunir essas condições de realizar esses eventos partidários e eleitorais em meios digitais online. A gente vê que a justiça já avançou, já ocorreram, inclusive, julgamentos de forma à distância, aqui mesmo em Eunápolis, e a gente trabalhando nesse sistema agora das lives, a gente fica meio sobressaltado. Embora os nossos parceiros aí, os fornecedores de internet, eles sejam de muito boa qualidade, têm muito interesse, mas é uma dificuldade. Aí o Velton, no início da live, ele disse para eu segurar aqui, porque se o sinal cair, infelizmente, Velton, você vai ter que ficar aí firme e forte, né? Porque se cair, a gente não tem outra alternativa. Mas, felizmente, a gente está bem servido aqui com o nosso Infortel aqui em Eunápolis e com a VIPS aí em Itabela, no estúdio do Elisvelto, aí no Clique 101. Doutor Leonardo, eu gostaria que o senhor abordasse esse papel tão importante dos portais de notícias, dos sites, como são mais popularmente conhecidos, né? Dentro desse processo todo que está ocorrendo aí. O senhor que é observador, acompanha todas as performances, eu sei disso, e gostaria que o senhor dissesse alguma coisa nesse sentido. Assim, Dalício, os veículos de comunicação, eles têm tanta importância que são tratados no texto constitucional, né? Há previsão no texto constitucional do exercício da liberdade de imprensa e do exercício do direito de comunicar, né? Isso até mesmo como reflexo de todo o período de exceção, né? Durante o regime militar, principalmente com o advento do AI-5, né? AI-5, que houve a limitação da liberdade de imprensa, e é indiscutível que, após o processo de redemocratização do país, os veículos de comunicação assumiram um papel muito importante em vários aspectos, né? E, sobretudo, de democratizar o acesso à informação, ainda mais para aqueles mais necessitados. Se a gente for observar a evolução que os veículos de comunicação tiveram, principalmente a partir de 1988 até aqui, é absurda, né? Aonde que a gente imaginaria que a gente estaria aqui agora, cada um em seus ambientes, e a gente promovendo o acesso a tantas informações a populações, às vezes, assim, que mal têm o necessário para se alimentar, Idalício. Voltando também um pouco àquilo que a gente vinha falando das dificuldades, boa parte da população também tem dificuldade até de ter acesso a um notebook, a um computador, a um telefone celular que permita a conexão com a internet. Então, assim, diante dessa situação toda de necessidade de a gente levar o conhecimento, de levar a informação, os veículos de imprensa, os órgãos de imprensa, eles têm um papel, sobretudo, de ajudar a população a participar, exercer a sua cidadania e de participar do debate público. E é dessa forma que eu encaro a importância da imprensa, do papel de vocês, sempre com muito respeito. O que me preocupa é justamente esse momento que a gente vive já há um pouco mais aí de 4 anos, de ataque aos veículos de imprensa, né? Desde quando se tornou célebre aquela frase fake news nos discursos de Donald Trump, né? E que muita gente às vezes acha que as fake news elas vieram como notícias falsas em ataque à candidata
do Partido Democrata nos Estados Unidos, a Hillary Clinton, mas, na verdade, a expressão fake news teve uma conotação primeira de ataque à imprensa. Quando o Donald Trump ainda era candidato e vinha sofrendo ataques, questionamentos realizados pela imprensa durante a campanha eleitoral e uma forma de ele não dar resposta e ainda atacar a credibilidade dos veículos de comunicação, levantou essa palavra que era fake news, né? E acabou viralizando e criando um ambiente de ódio contra os veículos de comunicação. E é isso que tem me preocupado bastante neste momento, são os ataques quase que constantes aqui no Brasil aos profissionais e aos veículos de comunicação. Com essa questão de essa palavrinha mágica aí chamada fake news, às vezes se confunde chamar de fake news o que é uma divergência ou intolerância à opinião de alguém de algum veículo de comunicação ou de um terceiro, uma terceira pessoa. Então é preciso que essas coisas fiquem bastante claras, tá? Que se respeitar, sobretudo, a opinião. Nós temos que conviver com as divergências. Exatamente. Eu tenho dito sempre isso. É complicado, mas a gente não pode se dizer democrata se não souber conviver com as divergências. O regime democrático, Idalício, pode ter as suas dificuldades, as suas imperfeições, mas é o único que permite a manifestação do pensamento, a manifestação da cultura de forma ampla, sem restrições, né? Então, eu acredito que a informação, e aí a informação ela sempre vai ter os seus lados, os seus diversos, como se fosse um prisma, né? Vai refletir diversos lados, deve ser preservado. Eu sou muito a favor de que a manifestação do pensamento, a manifestação das suas convicções, quer sejam religiosas, políticas, filosóficas, elas devem ser preservadas. A gente já teve até a oportunidade de conversar sobre isso. Eu sou muito contrário a essas determinações de retirada de conteúdos, principalmente dos portais de notícias que se sustentam por meio da internet, até mesmo porque a gente vive sempre aquela ameaça da censura, né? E eu acho que esse é um fantasma que persegue toda a democracia e que foi violentada em algum momento de sua história por regimes autoritários e que sempre se sentem ressentidas por essas cicatrizes, né, desses regimes autoritários do passado. É um ambiente que a gente precisa ter muito cuidado para conviver com ele, porque, na minha modesta opinião, os portais de notícias teriam que informar, tinha que passar a informação para o cidadão. E o cidadão, lá do outro lado, é que vai formar o seu juízo. A gente não necessariamente precisa estar apontando que o certo é o meu lado. Sei lá se é o meu lado que está certo. Então, a gente deve indicar os caminhos para as pessoas, e é por isso que, pelo menos aqui no nosso caso, a gente procura colocar a informação de qualquer lado que ela seja. Não nos compete definir isso, é o meu pensamento, posso estar equivocado. Mas ao cidadão que compete escolher onde ele quer ver a notícia. Qual o veículo que ele vai confiar para ver a notícia. Então, é uma questão que é uma análise de cada um e uma determinação da sua postura na condução do seu veículo, do seu negócio, né? Exatamente. Mas a gente vive Diga, doutor Leonardo. A gente vive nessa realidade, Idalício, de uma super informação, né? O acesso à informação trouxe também alguns problemas, alguns percalços, né? Que a exposição excessiva à informação, ela também traz danos.
traz danos do seguinte modo: com tanta informação disponível, o cidadão fica meio que desorientado, né? E eu costumo usar essa expressão, o consumidor de informação, ele deixou de ser um destinatário passivo, de estar sentadinho ali no seu sofá, na sua cadeira, e só recebendo a informação, e ele passa agora, com essas novas tecnologias de informação e comunicação, a ser um destinatário ativo. E um destinatário engajado. Ele quer mostrar o seu ponto de vista, e ele quer sustentar o seu ponto de vista, né? E aí surgem essas bolhas, né, quase que incomunicáveis, de que eu só escuto os meus iguais, aqueles que falam só o que me agrada, você também só escuta o que agrada a você, e assim vai, né? A gente vivendo em várias bolhas, e isso dificulta o diálogo, né? A gente tem que desapegar dessa quase lógica binária de que ou me convém ou não me convém, né? A informação, o conhecimento, ele é amplo, ele tem várias verdades, né? E talvez numa divergência a gente pode estar concordando para uma necessidade de melhorias, né? De uma necessidade de evolução do comportamento humano e do nosso comportamento em sociedade. Mas isso tem sido muito dificultado por essas bolhas, né? É uma realidade muito, muito complicada e paradoxal nesse momento de tanto acesso à informação, de tanta facilidade de você se comunicar, mas ao mesmo tempo também você tem essa dificuldade de conviver com opiniões contrárias. Então, eu acho que é o grande desafio no momento atual para o cidadão, é saber conviver com os seus discordantes. Acho que essa é a grande questão no momento. O senhor falou uma coisa importante, doutor Leonardo, Velton, em tem alguma relação coisa ao aí? volume de informação. Tá me ouvindo? O senhor Sim, falou sim. alguma coisa relacionada ao volume de informação. É justamente isso. O volume de informação é grande e junto com esse volume grande de informação veio a falta de qualidade de informação. Muitas pessoas hoje vão pela forma mais fácil que está à mão de se informar, que é o WhatsApp, por exemplo. Só que as informações que são veiculadas ali nem sempre são verdadeiras. Boa parte daquilo não é aproveitável, não é confiável. Então, acho que a gente tem que fazer praticamente um apelo à população: busque fontes confiáveis de informação, cheque a informação. Às vezes você recebe e repassa aquilo, às vezes para um parente, alguém da família, e quem recebe acaba acreditando, sem nem checar, justamente porque veio de uma pessoa que conhece, né? E aí que está a armadilha. Vamos checar, vamos procurar as fontes oficiais de informação, os portais de notícia, principalmente os que têm credibilidade no mercado. Nesse sentido, Elivelton, a OAB Subseção Eunápolis até desenvolveu, durante esse período da pandemia, logo lá no início, uma campanha de enfrentamento às fake news. E durante a formatação dessa campanha, a nossa discussão era justamente nesse sentido. Esse excesso de exposição à informação leva com que o destinatário não se dedique a ler o conteúdo por completo, faz com que o destinatário não reflita, não destine algum tempo para refletir sobre aquela informação, e até mesmo o nosso comportamento nas redes sociais e a própria quase que impulso de sair compartilhando os links, né, as postagens que a gente vem recebendo nesses mensageiros instantâneos, como o WhatsApp e outros similares, leva com que a replicação dessas informações tome uma capilaridade gigantesca, né?
E essa exposição à informação também faz com que haja hábitos, né? Por exemplo, um dos que a gente sempre tenta levar nessas campanhas de educação é para não se ficar limitado ali ao título, né? Das reportagens. Às vezes a pessoa lê o título e já sai compartilhando. Quem está mais próximo assim das minhas discussões sobre esse tema até vão compreender melhor, mas eu costumo falar, a gente vive numa era que a gente não passou por um processo de educação digital para que a gente pudesse compreender os pontos positivos e negativos do uso excessivo das redes sociais, desses aplicativos de mensagens instantâneas, e a gente acabou adquirindo quase que uma síndrome, né? A síndrome do dedo ali, que vai saindo compartilhando as coisas e de forma até que inconsequente, a gente vai repassando e acreditando nesses repasses, né? E causando toda essa questão. E já em relação à questão da qualidade da informação, isso também deve ser uma preocupação de formação dos próprios profissionais, né? A gente tem visto alguns avanços nesse sentido, mas a qualidade da informação, ela está, no meu ponto de vista, intimamente relacionado com a formação do profissional, sobretudo dentro da sua formação ética. Em relação aos a gente compartilhamentos, com os compartilhamentos compulsivos, como o senhor disse, parece que as pessoas têm prazer em dar notícia primeiro. Eu acho que uma coisa que era dos portais de notícia, era dos jornais, um pouco mais atrás, agora é das pessoas. Elas têm prazer de dar notícia, mesmo que não tenha muita informação, repassar para frente. Ser o primeiro a jogar lá no grupo da família, o primeiro a compartilhar por aí. É engraçado isso. A gente vê isso em todos os momentos. Um exemplo claro, tem um acidente na rua. Eu acho que acontecem coisas terríveis, né? Primeiro é você expor a pessoa, o acidentado, as pessoas envolvidas ali num momento difícil, e já dali já sai compartilhando aquela coisa. Não, só fala que houve isso, mas não tem nenhuma informação que compõe a notícia. Verdade. Mas a gente está diante de uma outra situação, doutor Leonardo. O Facebook, principalmente, deve estar sofrendo com essa questão dos filtros de monitoramento dos seus associados, né, das pessoas que são usuários do Facebook. Isso é um problema complicado para se resolver. E é um problema, Idalício, que não está limitado ao que é o Brasil, tá? A gente vê isso em outros lugares, em outros países pelo mundo. E aí eu volto a abordar a questão da educação digital, tá? A gente, quando tem o primeiro contato com essas aplicações, né, de internet, como o Facebook, o WhatsApp, a gente não para ler os termos e condições de uso, né? E aí é que está a questão. Aí se acha depois surpreendido, eu sofri censura, né? Eu sofri lá com um bannerzinho que a minha publicação contrariava os termos e os usos, né? Porque a gente não foi preparado para essa realidade digital. A verdade toda é essa. O Marco Civil da internet, que veio ainda de forma muito tímida tratar sobre essa questão como um dever do Estado, mas essa sua colocação está totalmente, no meu ponto de vista, relacionada com a própria educação digital do cidadão e até mesmo das pessoas jurídicas que se valem dessas tão importantes e valorosas, né, redes sociais, produtos dessas gigantes, né, do mercado de informação e comunicação, como o Facebook, né? Mas assim,
também tem o seu outro lado, né? O lado também de vilão. Também não são totalmente vítimas desse sistema. Quem tiver oportunidade pode assistir aquele documentário, aquele filme, Privacidade Hackeada. Vocês vão ver a capacidade de manipulação da informação, sobretudo no período eleitoral. Isso aí é um outro capítulo que a gente vai conviver com ele agora, né? De forma mais Então, intensa, Idalete. de forma mais intensa, mas não, ele é constante, né? Ele não para. Mas dentro de tudo isso, doutor Leonardo, como o senhor pode nos apontar quais são as perspectivas do regime democrático nessa realidade que a gente está vivendo, essa realidade social conectada à internet, que nós já cansamos de tratar desse assunto, a gente conversa bastante. Eu, particularmente, sou um privilegiado que sempre estou abusando do doutor Leonardo, a gente, por telefonemas, até pelo WhatsApp, trocando ideias, eu aprendendo muita coisa. Confesso, não tenho nenhum receio disso com os meus 7.3. Ouvir os mais jovens, que são a minha fonte de inspiração, e um está aqui entre nós, esse garoto que está aí, o Elisvelto, ouço muito. É o meu DNA, é esse, de conviver com as divergências e exercitar da melhor forma que eu possa a coisa democrática. E ouvir os jovens, que é dali que está a força. Assim, Dalício, o impacto dessas tecnologias de informação e comunicação conectadas à internet, elas, num primeiro momento, causam um impacto muito positivo, tá? Aqui, fixando para a nossa temática do direito eleitoral, a gente tem, desde o ano de 2017, o título eleitoral eletrônico. Você não precisa estar andando, se deslocando da sua casa até o local de votação, necessariamente com o título eleitoral em papel, né? Então, hoje a gente já tem essa facilidade. Até pela sua própria experiência e de vida, né? Você vai concordar comigo que esses processos eleitorais antes eram muito dificultosos para serem conduzidos, né? Uma convenção partidária, registro de candidatura, demandava viagem para Salvador para buscar certidão, deslocamento para fóruns para buscar certidões, e aí juntava aquele calhamaço de papel enorme para formar, né? Extremamente complicado. Aquele checklist de documentos exigidos pela Justiça Eleitoral. E hoje não, hoje há muita facilidade, porque todos esses documentos eles podem ser obtidos de forma eletrônica. Então, há ganhos assim, inegáveis de economia aos cofres públicos, né? De até mesmo de questões de preservação de meio ambiente, quanto de papel a gente deixou de transformar em lixo, de a gente demandar também de espaços para servirem de arquivos, e esses papéis com o tempo se transformarem, né, num amontoado de poeira velha, né? Então, assim, são benefícios que permitem a economia, a celeridade, o ganho de tempo é muito grande. E isso traz uma dinâmica também que exige dos candidatos e dos partidos políticos a sua preparação para esse ganho de tempo, né? Essa necessidade de estar sempre online, de estar sempre ali acompanhando as determinações da Justiça Eleitoral, as demandas políticas, né, que vêm da sociedade. Então, num primeiro momento, eu vejo como muito positivo. Mas, assim, como tudo tem um lado positivo, também tem seus pontos negativos, né? E aí vem toda essa questão, né, de campanhas difamatórias, caluniosas, injuriosas, através dessas aplicações de internet, com redes sociais,
né? Vem essa questão das fake news. Então, a gente sempre tem que ter um olhar como se fosse uma moeda, né? Olhar o lado positivo, negativo e saber que isso aí faz parte de tudo, como tudo na nossa vida, né? Tem os seus dois lados, tanto o lado positivo como o lado negativo. De tudo que a gente já papeou aqui nessa quase uma hora, e as coisas, quando são boas, elas fluem assim naturalmente, né? Uma coisa não pode deixar de acontecer jamais. É deixar de dar importância e deixar de cumprir tudo que determina a legislação eleitoral. Exatamente. A gente falou de muita coisa aqui, os nossos assuntos foram assuntos institucionais, nós não apontamos aqui situação específica de forma alguma, mas preciso deixar bem claro que a legislação eleitoral tem que ser respeitada em toda a sua amplitude, né? Num país que pretende, Idalício, ser desenvolvido, num país que pretende, como o Brasil, de formar uma república que diminua as suas desigualdades sociais, que erradique a pobreza, que venha promover o bem-estar social, deve ter como primado a obediência à ordem jurídica. Sem respeito às leis, a gente vai viver quase num estado anárquico, né? Cada um faz o que quer e aguentem as consequências, né? Então, não é dessa forma. A sociedade, ela para se preservar e se manter, ela precisa de uma ordenação de regras claras para que ela possa se organizar e possa se manter. Então, isso não foge ao direito eleitoral, tá? Até mesmo porque é por meio da instituição Estado que muitos dos direitos e a própria nossa vida é conduzida por que o Estado faz. E a forma do Estado se representar, e a gente já abordou essa questão, através do regime democrático, é através do exercício do poder popular, através dos seus representantes. Isso está muito claro no próprio texto da Constituição, né, que todo o poder emana do povo, que o exerce direta ou indiretamente através dos seus representantes eleitos. Então, talvez, acho que desses direitos coletivos fundantes aí dessa ordem constitucional, sem sombra de dúvida, o direito eleitoral tem uma proeminência muito grande para que a gente possa bem escolher os nossos representantes políticos em todas as esferas dos entes federativos, né, que compõem o Brasil, e dessa forma a gente, como você mesmo disse, sem tocar em casos específicos, né, não é o nosso objetivo, mas sempre ressaltando o papel do cidadão, né? A gente, quando abordou a questão da informação, a gente falou que hoje o cidadão ele deixa de ser um destinatário da informação passivo e passa a ter uma forma de atuação mais ativa e com o objetivo de engajar movimentos. E isso é próprio da política, né? Que é o ambiente em que o direito eleitoral pretende regular as relações sociais. Então, diante desse cenário, a gente não pode fechar os olhos para essa necessidade, né? A gente vai chegando aqui ao final do nosso bate-papo, saber do Elisvelton aí no estúdio. Tem alguma coisa daí, Velton? Que às vezes eu desligo o meu microfone ouviu, aqui. Velton? Então, só lembrar as pessoas que participam aí, quem está assistindo agora e não viu o início da live, eu disse para vocês emitirem sua opinião sobre o dia e horário das nossas lives. Terça-feira, às 19 horas ou na sexta-feira, às 19 horas. Comenta aí, deixa aí sua opinião nos comentários para a gente saber qual que é o melhor dia e o melhor horário para vocês acompanharem a gente aqui do Clique 101. Doutor Leonardo, eu acredito que a gente cumpriu o nosso objetivo.
de falar Graças a Deus. institucionalmente desse tema, que não é fácil. A gente, os nossos acompanhantes aí do Clique 101, a gente vai ter outras oportunidades de tratar de outros temas, inclusive do tema político, candidatura, eleição, com outros enfoques. Mas o objetivo aqui hoje, a gente cumpriu, acredito. E o senhor Graças a pode Deus. ficar à vontade para aquilo que o senhor quiser manifestar. Assim, Dalício, uma mensagem final para que a gente possa não frustrar os nossos internautas que estão acompanhando essa live. Assim, o TSE tem expedido diversas resoluções, principalmente em razão dessa questão da pandemia, relacionadas a essa temática do direito eleitoral digital. Recentemente, a gente teve uma resolução que vem tratar da convenção partidária. A convenção partidária, e isso é muito provável que em certos municípios possam não ter condições de serem realizadas de forma presencial, né? Então, hoje a Justiça Eleitoral permitiu a criação de recursos tecnológicos que viabilizassem o registro do livro ATA, né, para que tivesse autenticidade perante a Justiça Eleitoral na efetivação da escolha dos candidatos para concorrer às eleições. Então, a gente tem essa resolução, que é a 23.623, agora de 2020. Nós temos também a questão do financiamento coletivo de campanha, que esse é um tema muito pouco explorado, sobretudo aqui na região, né? Que vem daquele termo em inglês crowdfunding, né? Que significa, no jargão popular, as vaquinhas, né? As vaquinhas eleitorais para financiamento de campanha. Acho que esse é um tema também que deve ser explorado nesse momento, né? Porque essa pandemia também ela tem uma repercussão econômica muito grande, e isso vai exigir dos partidos também a adoção de novos métodos de arrecadação para suas campanhas. E também tem um tema que me fascina muito e que me desperta bastante atenção, que é o papel dos influenciadores digitais, né? A legislação, até o momento, ela foi omissa, porque já tratou dos apoiadores anteriormente, né? Mas não especificamente tratou dos influenciadores digitais e o seu papel no processo eleitoral, né? Que isso pode também ser usado para o bem e para o mal, né? A gente está naquela situação que não pode negar a liberdade de cada cidadão de se expressar, mas também a gente precisa reconhecer algumas práticas que podem configurar abuso do poder econômico, até mesmo do poder político, com o uso indevido dos meios de comunicação social para desequilibrar o processo eleitoral. E assim, sempre lembrando que a intenção do direito eleitoral digital, nessa questão da propaganda eleitoral, é do judiciário ter uma postura de intervenção mínima no debate democrático, né? Então, a gente precisa ter uma noção exata do que significa liberdade de expressão. Liberdade de expressão não é você sair dizendo qualquer coisa de forma inconsequente. Todo direito, ainda que seja um direito fundamental garantido pela Constituição, encontra os seus limites de exercício legítimo. E eu acho que se a gente poderia resumir em 3 tópicos finais, seriam esses que mais despertam curiosidade na temática do direito eleitoral digital. A gente só tem a agradecer ao doutor Leonardo por esses ensinamentos, por essas aulas que tivemos aqui nessa tarde, e com certeza nós vamos abusá-lo em outras oportunidades. Aqui tem lugar para aquelas pessoas que têm contribuições valiosas como essa que o senhor trouxe aqui. O Clique 101 está sempre aberto para essa natureza de informação. Eu só tenho a agradecer, Danício, pelo convite, ao Elis Velton, tá? E desejar a todos que busquem a informação precisa, né? A informação verdadeira nesse momento, principalmente nesse momento de pandemia,
para que a gente possa restabelecer as nossas relações sociais de forma mais presencial, de forma mais calorosa. E eu só tenho a agradecer a toda a equipe do Clique 101 por me oportunizar esse momento de bate-papo. Muito obrigado. E nosso agradecimento a todos que nos acompanharam até o momento. E pedir ao Elisvelto que faça o encerramento aí do estúdio. Falando às pessoas que nos acompanharam, Idalício, só mencionar algumas pessoas aqui que deixaram aí os seus comentários aqui no Clique 101. Dorival Barbosa, parabéns Clique 101 pela relevância do tema e a qualidade do entrevistado. Sueli Fernandes, Osni Oliveira, Hermi Gonçalves, Ana Lídia Batista, Carlos Júnior, Adson Rodrigues, lá de Guaratinga, abraço Adson. E tem mais gente aqui, mas eu não consigo ver os comentários aqui no celular. Enfim, todo mundo que acompanhou a gente até agora, muito obrigado pela sua participação. Obrigado aí, doutor Leonardo, por ter cedido o seu tempo aí, estar aqui com a gente, né? O horário à noite aqui, ele se dedicando a passar informação aí para vocês, junto com a gente aqui do Clique 101. A gente volta qualquer dia com mais informação para você, provavelmente na próxima terça-feira. Tá confirmado, Idalício? Já pode divulgar? Confirmado. Confirmado. Pronto. Pode Terça que vem já tem live, tá? Mas eu vou deixar aí em aberto quem será o nosso entrevistado, mas terça que vem já tem mais uma live aqui às 19 horas, tá bom? Clique 101 mais conteúdo, muito obrigado e tchau, até a próxima.